Então, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa primeira aula. A gente talvez ainda fique fazendo alguns ajustes, como eu estou fazendo aqui agora. Nós colocamos um quadro aqui atrás, a gente está no escritório. Cada aula a gente vai fazer de um lugar. Vou contar hoje um pouquinho da minha história para vocês. Hoje a gente tem a Jaque aqui que vai nos auxiliar, que ela não quer aparecer hoje. A gente vai tentar realmente fazer o possível então, tá? A aula de hoje, ela é uma aula inaugural. Nós estamos ainda ganhando vários alunos que vão atrasar um pouquinho. Então, eu vou conversando um pouquinho com vocês até que comece realmente a nossa aula de hoje, tá? Então, eu quero agradecer e parabenizá-los. Afinal de contas, vocês confiaram, né? No treinamento, na frequência vibracional do milagre, vão entender se o milagre realmente existe, né? Eu acho que a maior curiosidade das pessoas é: será que realmente o milagre existe? Ou se tudo que vocês vão aprender aqui são realmente técnicas mentais, é a verdade da vida o que nos leva ao milagre. Mas tem muita aula realmente pela frente. Hoje é a nossa aula inaugural, a aula em que nós vamos nos conhecer, nós vamos entender o que é o nosso treinamento, o que nós temos pela frente e qual é a proposta realmente do treinamento. É vocês entenderem tudo isso que está acontecendo aqui, tá? Então, eu sou criadora do Power Mind Quântico, que é a frequência vibracional do milagre. O foco, então, dessa aula ao vivo é hoje vocês aprenderem a técnica Hertz, o FT Opono, tá? Isso por quê? Porque desde o dia de hoje, desde este momento, algumas pessoas estão fazendo isso desde o webinário. Vocês vão fazer a técnica todos os dias, sob as orientações do que eu vou passar, qual o horário, em que momento, em qual situação. Porque a técnica, ela vai ajudar a mudar as realidades que estão acontecendo, ela vai estar o tempo todo limpando as memórias. Eu vou só dar uma breve... algumas informaçõezinhas, mas eu vou falar sobre cada um dos comandos quânticos que a gente utiliza na técnica, tá? E para tudo vocês vão usar, né? Para tudo. Uma coisa que eu acho legal falar, porque as pessoas acham que eu sou uma pessoa que nada de ruim acontece comigo, ou seja, que eu sou uma pessoa perfeita, digamos assim. Errado, eu sou uma pessoa humana. A diferença é que eu sei o que fazer. Hoje, por exemplo, foi um dia assim, um super teste para mim. Muitas coisas aconteceram hoje durante o dia de errado. Mas a diferença é você viver na frequência do erro, na frequência do que deu de errado, ou você ter o que fazer diante dessa situação. E é isso que eu vou passar para vocês. Então, as coisas vão acontecer comigo de errado? Vão, é óbvio que vão, porque eu sou um ser humano igual a vocês, né? E isso que me torna igual, isso que me torna realmente parecida com vocês, mas a diferença é que eu não vou viver aquilo que está acontecendo, eu não vou sentir, eu não vou diminuir a minha frequência, eu não vou descer na frequência do que está acontecendo. Eu reclamo, sim, reclamo, porque eu sou ser humano normal, mas eu me centro, eu respiro e eu faço a técnica. Agora mesmo, acabou de acontecer uma série de situações. Alguns minutos atrás, eu saí daqui, fui para um outro local, que é uma sala que a equipe usa, e simplesmente me centrei para realmente limpar essa energia, limpar essa vibração, porque os testes eles são realmente muito grandes. E é isso que vocês vão estar aprendendo. Amanhã algumas coisas vão acontecer com vocês. Um cliente que falou de uma forma egoísta, de uma forma rancorosa, a mãe que olhou de cara torta, o marido que acordou de mau humor, um fornecedor que cobrou uma conta que vocês não conseguem pagar, ou seja, um turbilhão de coisas vão acontecer. A diferença é simplesmente o que eu faço com tudo isso. Nós conseguimos reverter essa situação e existem técnicas para isso, tá? E vocês revertendo isso, trabalhando a energia de vocês, o campo energético, nós vamos conseguir avançar. Porque o objetivo é vocês subirem de degraus. Não é ficar onde vocês estão. Ficar onde vocês estão, o treinamento não valeu para nada. É vocês subirem degraus, é vocês, no final do treinamento, estarem mudando de dimensão. E dimensão é uma frequência vibracional. Quando você muda de dimensão, você simplesmente muda a tua frequência. Você começa a vibrar no amor, você começa a vibrar em outras escalas, e aí você começa a acessar o que até então você não estava acessando, tá? Então, como começou a minha história?
Eu trabalho com treinamentos desde os meus 20 anos de idade, como treinadora, que eu dirijo um instituto de formação profissional, o Instituto da Mente Consciente. Ele passou por vários nomes, a gente tinha uma outra empresa que foi vendida, o Instituto Ourives, desculpa, eu falei no áudio de tarde que eu estava gripada, né? O Instituto Ourives, ou seja, ele é um instituto de formação profissional, onde nós temos as 4 principais formações, que é o EFT, a hipnose, a PNL e o coaching. Eu sempre fui completamente apaixonado, que nem vocês sabem também um pouco da minha história, pelos poderes da mente, né? Onde eu comecei a acessar por mim mesma, ainda quando eu tinha lá 17, 16 anos de idade, eu compreendi que aquilo que eu pensava acontecia. Mas eu não sabia que isso era realmente real. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Então, como eu percebi que algumas coisas que eu pensava acontecia, eu comecei a fazer alguns testes conscientes, tipo de pensar em alguma coisa e aquilo em alguns dias, às vezes horas também acontecia. E aquilo começou de fato a me intrigar. Até que eu fui atrás, né, que eu relato naquela história que a gente mandou para vocês. Eu fui em Bento, na Biblioteca Pública, e eu li o primeiro livro sobre poderes da mente, que foi O Poder Infinito da Mente, do Lauro Trevisan. E ali eu fiquei completamente alucinada, maravilhada, porque aquilo que eu estava lendo era aquilo que eu já havia entendido, que assim era a vida, que assim era a nossa mente, o que a gente pensava acontecia. E aí, quando a gente detém desses poderes, quando a gente detém desses conhecimentos, e aprender isso de uma forma leiga, é mais fácil a gente errar e a gente cair. E quando a gente vai para essa área de desenvolvimento humano, de transformação humana, a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, que é trazer outras pessoas para o nosso lado, é ajudar as pessoas. Talvez vocês se identifiquem, porque eu sei que a gente tem médicos no grupo, a gente tem psicólogos no grupo. E quando a gente tem como missão de vida ajudar as outras pessoas, a nossa vida é mais difícil do que das outras pessoas. Eu demorei muitos anos para entender por que a minha vida era tão difícil, por que os testes eram tão difíceis. Era incrível que sempre que a gente planejava um grande treinamento que poderia mudar a vida de milhares de pessoas, vocês podem imaginar tudo que pudesse dar errado dava. O universo, forças negativas, forças muito negativas, obsessores, faziam de tudo para nos tirar disso. Tudo era tudo, era desde atrasar a entrega de um folder, e no dia que o folder de fato ia ser entregue, da divulgação do evento, chovia uma semana. Eram eventos assim surreais o que acontecia. No dia do evento, a internet não funcionava, as impressoras não funcionavam, o data show não funcionava. Gente, era realmente assim, tudo que vocês possam imaginar para dar de errado dava. Por quê? Porque ao fazer o evento acontecer, a gente iria estar salvando pessoas. E esses espíritos, essas forças, ou essa energia que a gente possa chamar, como vocês quiserem acreditar naquilo que vocês acreditam, não vão permitir com que vocês façam isso. Ao mesmo tempo, você não tem como desistir de seguir tua caminhada, porque o teu trabalho, o trabalho que você ama, é ao mesmo tempo a tua missão de vida. E estar fora dela é um preço muito alto para pagar. É você estar fadada a fazer uma coisa sem paixão e sem amor, não ter vontade de acordar de manhã por estar fazendo qualquer coisa, porque a tua missão, o teu amor é fazer aquilo ali, mas o mundo conspira para que você não faça aquilo. E eu acredito que muitos de vocês estão se identificando com isso, o quanto é realmente difícil. Então, eu comecei a aprender a me limpar, né? A me limpar. Entendi que era isso que eu tinha que fazer. Até por atender paciente, eu ficava com aquela sobrecarga negativa do paciente, às vezes em atendimentos, então atendendo vários pacientes e clientes, e saía realmente completamente sugada. Então, foi subindo esses degraus no decorrer dos 15 anos que eu cheguei hoje realmente ao treinamento. E durante esse tempo todo, a minha vida, eu tive muitas coisas, ou seja, esses poderes que eu vou ensinar para vocês me levaram a adquirir realmente coisas grandiosas, tudo aquilo que eu quis, o carro dos meus sonhos, o apartamento dos meus sonhos, as roupas que eu queria vestir, os cabeleireiros que eu queria realmente frequentar, as viagens que eu queria fazer, as joias que eu queria usar, tudo.
E, de repente, eu caía lá embaixo e perdia tudo. A ponto de ficar devendo para as pessoas. E, de repente, eu voltava a subir de novo quando eu me alinhava. Só que cada vez que o universo ele me mostrava esses sintomas que estavam aparecendo para mim, eu ficava completamente intrigada de como que eu sabia tudo, como que eu sabia os poderes da mente, pensar positivo, sentir positivo, que é o que vocês sabem fazer, né? Mas vocês veem que as coisas não estão acontecendo. E como que eu havia novamente as coisas estarem realmente sendo difíceis para mim. Só que, ao mesmo tempo, no fundo da minha alma, eu sabia que aquilo que eu pensava acontecia e que assim era. Afinal de contas, eu vendia programação neurolinguística, que é a ciência, é um manual de como utilizar o cérebro. Afinal de contas, eu vendi hipnose, EFT, eu sabia tudo o que tinha que ser feito, o que eu estava fazendo de errado. E, na verdade, o errado é a frequência contrária, é o medo. Porque se as coisas começam a ficar difíceis, você começa a vibrar realmente naquilo que está sendo difícil, né? Então, durante 10 anos da empresa, eu tive realmente os melhores anos da minha vida e as coisas de fato aconteciam com alguns pequenos altos e baixos. E a minha vida, de fato, ela começa a mudar, e talvez fosse para que eu chegasse hoje aonde eu cheguei, quando o episódio que aconteceu foi uma separação, embora eu quisesse me separar, né? Mas uma separação vai causar um desequilíbrio emocional, porque você tem realmente um desgaste emocional de separação de bens e brigas, quer queira, quer não, sempre vai ter, não concordo com isso, guarda do filho, e uma série de coisas. Então, ali me desestabilizou. Me desestabilizando, que era uma questão de combinar, questão da Júlia, com quem que ela ficava, comigo, final de semana sem estar com ela, de certa forma isso desestabiliza. E aí, isso acabou afetando o meu trabalho. Ou seja, acabou afetando o meu trabalho. Afetando o meu trabalho, a empresa começou a ir mal, né? E, então, ou seja, um fracasso, ele não começa de um dia para o outro. Uma doença não começa de um dia para o outro. Ele tem um processo, né, de anos de pensamentos e sentimentos, que eu vou explicar para vocês, onde tudo isso fica armazenado no inconsciente, porque para a gente conseguir alcançar algo, realizar algo, fazer uma projeção mental eficaz, aumentar a frequência vibracional, vocês têm que entender como a mente funciona. Então, nossa principal aula realmente é a mente. Depois disso, vai ficar realmente muito fácil. E logo em seguida, eu tive um relacionamento. Esse relacionamento foi um relacionamento realmente muito complicado. E eu conto na minha palestra que eu sempre sonhei em ser uma grande mulher, como eu era profissionalmente. Mas eu sentia que emocionalmente eu era infantil, eu era realmente imatura. E a tua mente, quando tudo que você pensa acontece. Se você pensa, eu sou um fracasso, você vai atrair, tem que atrair uma frequência similar, vai atrair fracasso. E se você não dirige ela dirige como ela quiser e bem entender. Então, o fato de eu desejar intensamente ser uma grande mulher era quando a gente tinha algumas brigas, eu agia com infantilidade, eu achava ele tão maduro, eu ficava pensando, caramba, eu queria ser assim. Então, se você não dirige a tua mente, ela vai resolver te tornar essa pessoa como ela quiser. Eu não determinei como era me tornar uma grande mulher. Então, existem infinitas possibilidades, né, de eu acessar isso, e ela realiza como ela bem entender. E aí, para isso, eu tive que ter uma grande decepção, uma grande dor, para que eu me tornasse realmente aquela grande mulher que eu realmente desejava ser, que era tão grande quanto eu era profissionalmente, que para mim não existia nenhum desafio na minha profissão, eu me sentia capaz de enfrentar o que fosse, mas emocionalmente eu sentia que eu realmente era infantil. Imatura, podia usar esse termo. E aí eu vou para um relacionamento, desse relacionamento eu me separo grávida, e eu estava noiva, né? Eu tive o Arthur nesse meio tempo, e logo em seguida, quando o Arthur tinha 3 meses, em virtude de ele ter nascido com problemas de saúde, foi uma gravidez realmente muito difícil, era um relacionamento bastante complicado, e então o Arthur nasceu com problema de saúde, em virtude de eu precisar ser medicada com antidepressivos, porque ele nasceu com distúrbio do sono, nasceu com hipertonia, ele não dormia 24 horas por dia, a minha gravidez foi 9 meses chorando, então obviamente que ele sentiu tudo isso, e ele já nasceu realmente, ou seja, a mamãe passou 9 meses chorando, e ele passou 1 ano e meio chorando, 24 horas por dia.
quer que vocês acreditem ou não, no vídeo que eu passei hoje à tarde, o Código de Isaías, porque aqui eu não ia conseguir passar, no Código de Isaías, que eu passei no grupo hoje à tarde, eu entendi cientificamente o que havia acontecido com o meu filho durante a minha gestação. Então, eu engravido novamente da Laura, que o Arthur tem 5 anos, a Laura tem 4. E o Arthur estava com 3 meses quando eu engravidei da Laura, e 15 dias depois da gravidez da Laura, eu me separei. Então, eu tive que enfrentar tudo isso sozinha, ou seja, não existia realmente como a gente ficar junto, era um relacionamento realmente bem complicado, e ao mesmo tempo, graças a Deus, ele é um pai maravilhoso, sou muito grata realmente por tudo isso, ou seja, as pessoas, eles são atores, né? Eu digo que ele simplesmente veio para me tornar uma grande mulher, afinal de contas, era aquilo que eu desejava, e eu precisava de alguém que eu passasse realmente por todo esse sofrimento, por toda essa dor, porque lá no meu inconsciente existia uma validação de algo que eu precisava viver. Então, o inconsciente sempre vai te dar, vocês vão aprender, nós temos 12 instâncias do inconsciente, eu vou ensinar cada uma delas, e uma delas é essa, né? Ele precisava me tornar uma grande mulher, e se você não assumir as rédeas, ele vai decidir da melhor forma, ele pode ser num desemprego, numa doença, num fim de um relacionamento, numa dívida, tá lá algo para que ele possa te ajudar a acessar aquele sonho que você quer ter. É um carro, é ser uma grande mulher, é ser um sucesso, tá lá um sonho que você tem. E essa separação ela foi muito difícil. Durante os meus 9 meses, então, de gravidez da Laura, o Arthur fazia fisioterapia, ele tinha distúrbio do sono, e como eu tive uma gravidez muito difícil, eu achava que eu tinha que realmente passar por tudo aquilo ali. Algumas pessoas queriam me ajudar, essas madrugadas e todas que eu ficava completamente sem dormir, e eu não permitia, porque eu achava que eu tinha que passar por aquilo ali, porque eu tinha feito ele sofrer quando ele estava na minha barriga. Então era meio que eu ficava a gente costuma se autoflagelando, né? Mas enfim, passou. Eu comento até emocionada que durante 432 dias eu chorei todos os dias, todos os 9 meses de gravidez, e toda essa situação da fisioterapia do Arthur, a gente não sabia se ele ia falar, andar e tal, e hoje ele é um crânio, ele é um gênio, ele é a criança mais inteligente do mundo. A minha vida recomeçou, por incrível que pareça, no dia em que eu saí com a Jaque, que ela está aqui comigo, inclusive, ela é a Dinda do Arthur, e que tinha um show aqui em Caxias, que eu saí com ela e com a irmã dela, após 1 ano e meio, foi o tempo de gravidez da Laura e de amamentação. Obviamente que eu não saí, eu morava sozinha com os dois, eram 2 bebês em casa, né? E eu moro numa cidade, então, em virtude do meu trabalho, que não tem minha família por perto, eu realmente estava sozinha enfrentando isso tudo. E nesse meio tempo, ainda por cima, em virtude do Arthur chorar 24 horas por dia e de eu emocionalmente não estar bem, a minha filha foi morar com o pai dela, porque psicologicamente, emocionalmente, também era o melhor para ela, né? Então, eu ainda enfrentava o fato de estar longe da minha filha, a Júlia. E aí, quando eu saí nesse dia com a Jaque, com a Cat, eu vi um mundo que fazia muito tempo que eu não enxergava, que eu não via. Era um mundo onde, sim, eu era mulher, sim, eu era desejada, sim, eu era bonita, e eu poderia, sim, viver novamente, né? Então, a partir daquele dia, eu comecei realmente a me reerguer mesmo, assim, de me ajudar mais, de procurar ajuda. Eu me ajudar mais, digamos, porque até ali eu era vítima. Até ali eu achava que botava a culpa nele, embora eu sabia que ele não tinha culpa, mas eu ainda não conseguia, mesmo sendo psicoterapeuta, eu ainda não tinha essa compreensão de que eu tenho hoje, né, de que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece, e o outro está ali para validar as nossas crenças, aquilo que a gente tem lá armazenado, né, e as pessoas vêm simplesmente para validar o que está lá, e ele já foi atraído, ele foi criado. Se eu sou co-criadora da minha realidade, nós criamos a nossa realidade, eu criei a pessoa perfeita para me tornar a grande mulher que eu queria ser, a pessoa que eu precisava ser, para eu poder assumir a missão de vida que durante muitos anos eu não conseguia assumir por todos os testes que iam me ocorrendo, algumas coisas precisam acontecer, então eu criei exatamente essa realidade, né? Então, seja positiva ou negativa, a gente escolhe esses testes para a gente poder transcender e realmente crescer.
a nossa história realmente, ela é, por mais que seja realmente de bastante dor, ela é fantástica, a gente se dá muito bem. Era para a gente simplesmente ter essas crianças realmente, ele é um pai maravilhoso e tal, e claro que enquanto eu era vítima, era outra história, né? E quando você realmente começa a enxergar a realidade, as coisas realmente começam a fluir, a acontecer. E durante todo esse tempo, eu ainda tinha que tocar uma empresa. E às vezes eu recordo que eu chorava até descarregar tudo, toda a dor que existia dentro de mim, engolia o choro, chegava na empresa e eu tinha que dar um treinamento motivacional. Pensa a incongruência do que eu estava passando, né? A dor que eu sentia, o meu filho doente, que eu não sabia o que ia acontecer com ele, não sabia se ele ia andar, porque ele fazia fisioterapia para poder andar. Ele não dormia, e automaticamente eu não dormia 24 horas, né? E ele me levava ao ápice da loucura. Ao ápice, porque pensa uma criança chorando 24 horas, é enlouquecedor. E hoje eu jamais abriria a boca para julgar qualquer mãe. E as pessoas que conviveram comigo nesse tempo, eu tenho certeza que pensam a mesma coisa. Caramba, como que você conseguiu? Porque eu lembro que às vezes eu ligava eu tinha psicólogo, psiquiatra, parapsicólogo, tomava medicação, porque realmente era bem enlouquecedor. Eu lembro que eu ligava para a psicóloga e dizia, pelo amor de Deus, conversa comigo. Conversa, me acalma, porque eu tenho vontade de jogar meu filho na parede. E era uma forma que eu tinha de me acalmar para eu poder chegar lá e realmente cuidar dele. E como eu tinha medo que as pessoas fizessem algum mal para ele, porque ele só chorava, era uma criança que ele só não chorava se eu colocasse algo na boca dele, um chá, um bico. Eu não deixava ele com ninguém. Eu não deixava porque eu tinha medo, porque se eu tinha vontade de sacudir meu filho, eu ficava pensando, qualquer babá que não teria vínculo com ele, eu não conhecesse a nossa história, eu entendia que ele já tinha passado por 9 meses lutando para sobreviver, enfrentando a mamãe chorando, a mamãe que não queria aquela situação, e ele nasceu, né? Então, mas ele me levava a um ápice de loucura. E eu ia me acalmar para eu poder voltar e realmente dar todo o amor do mundo para ele. E a gente tem uma conexão mágica, assim, o meu filho é minha vida. Esses dias eu fiquei pensando, eu de fato morreria por ele. Hoje eu tenho essa compreensão do que se ele tivesse alguma coisa e eu tivesse que de fato morrer. Isso é um egoísmo por todas as pessoas que eu ajudo e pelos meus outros filhos, mas talvez quem está me ouvindo entende, sim, a gente faria isso porque é um amor incondicional, e somente quem é pai sabe o que é incondicional, porque não importa o que eles façam, a gente ama incondicionalmente. A gente conseguiu superar essa história, ele ficou completamente curado, ele é a criança mais inteligente desse planeta, ele é uma criança, inclusive, índigo, ele é muito realmente inteligente, a Laura é uma paixão, é uma Barbie, é uma princesa, e a gente se reergueu, assim, de uma forma mágica, quando eu me alinhei ali, e quando eu comecei de fato, quando eu aumentei a minha frequência, né? Quando eu entendi que sim, que eu poderia viver de novo, criar os meus filhos, eu comecei a me orgulhar daquilo ali. Lembro de um dia, os dois, a Laura começou a caminhar, e eu estar no shopping de mão dadinha com os dois, e mais a minha filha de 13 anos, e eu senti dentro de mim algo que fazia muito tempo que eu não sentia. Me senti poderosa, me senti gigante, me senti realmente uma heroína, uma grande mulher. Eu falei, caramba! E eu posso, porque eu tinha muito medo de não conseguir, eu tinha medo de não dar uma boa educação e as pessoas me julgarem, eu tinha medo, né? Então, quando eu realmente me empoderei, que eu mudei a minha frequência com muitas técnicas, eu consegui me ajudar. E a empresa também deu um boom, porque aí tudo vai mudar na tua vida. Você vai ter muitos amigos, você vai acessar outros tipos de amigos que antes você não tinha, você vai acessar clientes, reconhecimento, enfim, tudo muda simplesmente quando você muda internamente o que você pensa a teu respeito, o que você passa a sentir a teu respeito, como você se vê. E eu voltei a me ver como mulher, voltei a me ver como poderosa, como aquilo que na verdade eu era, como uma grande mãe. E a empresa deu um boom. E anos depois, né, a empresa novamente ela passa por problemas financeiros. E aí eu fico completamente intrigada. Como que eu ensino poderes da mente, como eu falo para as pessoas o que a gente pensa, acontece, porque eu estava passando por aquilo novamente, né? Todas as tuas frustrações, todos os teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu julgamento pelos outros, não importa, tudo isso vai criando a tua realidade.
E a empresa, ela começa a ter sérios problemas financeiros. E eu, de fato, eu gastava, sem saber quanto eu ganhava, eu sempre gastava muito. Então, a empresa, ela, ou seja, meu prolabore, digamos, né? Então, essas coisas foram alinhadas. Então, eu fiz todo um alinhamento, eu fiz uma leitura do porquê que isso estava acontecendo novamente. Só que dessa vez, eu tive um problema, que era, eu acessei outros conhecimentos, e esses conhecimentos me deixaram ateia, né? Ateu, digamos assim. E eu fiquei um ano, eu digo que durante um ano eu não acreditava em Deus. Durante um ano eu acreditava que o que eu pensava acontecia. E aí, quando a empresa começa a ter um pequeno probleminha de financeiro, mas eu imaginava que era só chegar lá e cobrir, como sempre foi, né? Dar uma volta tranquilamente, eu resolvi fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia era simplesmente para eu fechar uma hérnia umbilical. Dos 3 filhos eu tenho uma hérnia umbilical. Era para ele fechar a hérnia. Alguns procedimentos estéticos em virtude da hérnia, assim, só, né, coisa muito simples. E aproveitamos o dia da cirurgia para eu fazer, eu sempre faço preenchimento de sulcos nasais e botox, né? Porque eu tenho enfim, quando eu tinha 20 anos eu tive uma paralisia facial, então eu tenho uma sobrancelha, enfim, ok, eu faço botox na testa, simplesmente para paralisar a testa. Um procedimento que eu faço há 5 anos. E como eu ia fazer, essa é a parte da minha história que ninguém conhece, tá, gente? Como eu ia fazer essa hérnia com cirurgião plástico, eu combinei com ele, então, que no dia da cirurgia a gente já faria esses 2 procedimentos, que são procedimentos de consultório. Isso se faz em 20 minutinhos em consultório. Faz 2 pontos de botox e simplesmente faz os sulcos nasais, fica 3 meses, some tudo. Quando eu cheguei em casa dessa cirurgia, a Jaque, para variar, vocês perceberam que nós somos irmãs, né? A Jaque, para variar, como eu moro sozinha, minha família não mora aqui, ela estava aqui para ficar comigo no primeiro dia. Eu fiz a cirurgia, cheguei do hospital, então no primeiro dia você precisa de alguém simplesmente para te ajudar com a medicação e tal, e ela estava aqui. E ela olhou para o meu rosto e perguntou assim, o que tu fez no rosto? E eu falei, nada. Na verdade, eu nem recordava que eu ia fazer naquele dia, né? Eu realmente não recordava, porque a gente combinou isso em consultório, e eu achei que ele fosse fazer no consultório, quando eu fosse tirar os pontos e tal. E ela perguntou, o que tu fez no rosto? Eu disse, não, nada. E ela falou, mas teu rosto tá roxo. Aí eu disse, então me ajuda a me levantar. Fiquei preocupada na hora, porque não tinha, né? Eu disse, me ajuda então a me levantar, porque eu tinha feito hérnia, né? Que eu quero ver, quero me olhar no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu tava toda roxa aqui, assim. Toda roxa. E eu fiquei muito tensa na hora. Eu fiquei muito tensa, eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa, porque eu já fazia esse procedimento há mais de 5 anos, há mais de 8 anos, desde que eu tive essa paralisia. Eu tenho um nódulo aqui dentro que deixa o meu rosto... Então, eu alinho com esses... A medicina é fantástica, a gente pode alinhar. Então, eu mandei uma mensagem para o médico perguntando. Ele falou que havia feito, então, os procedimentos, mas que era para eu ficar tranquila, que no dia seguinte, enfim, iria sair. Mas na mensagem eu perguntei o seguinte para ele, você colocou Metacril em mim? Não sei porque eu senti isso, porque não poderia ficar roxo e nem inchado. E era bem no meio daquela situação com a Andressa, que a Andressa já estava correndo risco de morte no hospital, né? Aquela modelo. E ele falou, não, né? Não, imagina, em 3 meses some tudo e amanhã vai estar tudo bem, coloca gelo. Ok, né? Eu percebi o meu rosto realmente diferente, eu tinha uma bola gigantesca aqui assim, que era para ter sido botox. Passou mais ou menos 6 meses, eu me via muito diferente, me levou uma baixa autoestima muito grande, já não saía mais de casa. E eu procurei um cirurgião para fazer uma ressonância nuclear e descobrir o que tinha no meu rosto. E nessa ressonância nuclear, a gente descobriu que ele havia colocado Metacril no meu rosto. Aonde era para ser botox, ele colocou Metacril. E aonde era para ter colocado os sulcos, né, ele colocou Metacril. No qual eu poderia estar hoje, talvez, morta, ou talvez completamente desconfigurada? Desfigurada. Desfigurada. Então, ou seja, tudo é lucro para mim hoje, né? E a cirurgia de hérnia era simplesmente para fechar a hérnia. E eu fiquei com fibroses, que eu nem sabia o que eram fibroses. Ou seja, eu fiquei no abdômen com fibroses. Isso, de fato, me levou a uma depressão profunda, de novo. Ou seja, de novo eu caí, né? Já vinham. Na verdade, quando você simplesmente tenta
ou seja, os teus sentimentos, os teus pensamentos, esse um ano inteiro, toda essa gravidez, essa culpa, estão entendendo agora? Toda essa culpa que eu trazia, toda essa mágoa que eu trazia, essa mágoa, essa culpa, essa tristeza, esse ódio, essa vitimização, ela vai explodir em algum lugar. E foi dessa forma que aconteceu comigo. Então, durante mais ou menos um ano, eu não saí de casa, eu só chorava, não me olhava no espelho, me achava horrível, engordei 20 quilos, praticamente, uns 15. E aí depois eu pensei o seguinte, aí obviamente que desencadeou, aí todo esse meu problema emocional de me achar horrível, desencadeou o quê? O Arthur começou a ser hospitalizado, ele foi diagnosticado com plaquetas baixas, foram 5 hospitalizações, durante as 5 hospitalizações eu trabalhava do hospital, ele aqui na caminha do meu lado, e eu trabalhando, lembro que uma madrugada a enfermeira entrou e me perguntou, mãe, o que você faz? Você é escrivã? E eu falei, não, eu sou treinadora. Enquanto eu ficava o dia inteiro com meu filho no hospital, a minha filhinha de 4 aninhos ficava para lá e para cá, porque ela não tinha, porque na verdade o pai deles mora na fronteira com o Uruguai, né? Ele das vinícolas e tal, ele mora na fronteira com o Uruguai. E então a Laura ficava para lá e para cá, e eu tinha que ficar com o Arthur no hospital, então era tudo comigo, porque o papai, no caso, ele morava num outro estado, numa outra, enfim, outra cidade. E então eu ficava no hospital com ele, mas eu tinha realmente muito trabalho, porque a gente estava passando por problemas financeiros, então eu não podia realmente parar de trabalhar. Então eu lembro que eu ficava com uma mão aqui em cima dele, fazendo carinho, e com a outra realmente, de fato, no computador, trabalhando 24 horas por dia. E eu achava que com os meus pensamentos, com as técnicas que eu conhecia, eu conseguiria reverter esse problema de saúde dele. E esse problema das plaquetas baixas vem, código de Isaías de novo, vem lá da minha gravidez, né? Tudo aquilo que eu senti, que eu vivi, que eu acessei durante os 9 meses de gravidez. Isso, ele encolhe o DNA, né? A ciência provou que a mágoa, todo o meu choro, todo o meu sofrimento durante 9 meses de gravidez, praticamente sozinha, ou então, nessa época eu estava com o pai dele, quando a gente brigava muito, era ciúmes, era traição, houve, enfim, uma traição ali, né? Então, isso me fazia sofrer realmente muito, e esse sofrimento foi passado para ele. E então, ele pequenininho estourou essa questão, então, das plaquetas baixas. A gente não conseguiu reverter, nesse meio tempo eu não acreditava em Deus, porque eu fiquei realmente cética, e ele foi, então, uma cirurgia, ele tirou o baço. E eu me sentia culpada por tudo isso, né? Me sentia realmente culpada. Então, a culpa vai te levar ao quê? Vai desencadear milhões de outros problemas, e foi por isso que aconteceu com a minha cirurgia. Se eu me sentia culpada lá, então tudo vai levando uma coisa a outra e vai aumentando o problema financeiro, porque em vez de eu focar no dinheiro, em sair da onde eu estava, eu estou focando na culpa. Me sinto culpada, eu estou com medo, eu estou sozinha, me sinto impotente, ainda por cima eu não tenho dinheiro, então todo esse sofrimento, todos esses turbilhões de emoções me assombravam, eu já não dormia mais, eu estava realmente bem abalada, em depressão realmente profunda. A parte boa é que eu não saía mais de casa, né? Então as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha uma vida social, eu não tinha uma vida com amigos, de sair, de ir para festa, de jantar, de ir na casa de alguém, não, era só eu e as crianças. As crianças iam com o pai deles no final de semana, que eu falei, graças a Deus, o pai realmente é maravilhoso, e o pai vem, mesmo morando a 7 horas de distância, ele vem a cada 15 dias, mas eu ficava de sexta a segunda dentro de casa, sem sair de dentro de casa. Ou seja, me achava horrível, né? Como é que eu ia sair de dentro de casa? E veio, então, a questão do Arthur, da cirurgia dele. E com os problemas financeiros da empresa, eu percebi assim, ó, ou eu saio disso, não tinha mais. Sabe quando a vida te coloca assim num ponto de cisão, que vocês vão aprender aqui comigo. A vida te coloca no fundo do poço, e de lá você vai ter que sair. Pela dor ou pelo amor. Então é muito engraçado, porque até eu me separar do pai da Júlia, quando eu dava treinamento, eu dizia para as pessoas que você aprende pelo amor, ninguém tem que aprender pela dor.
eu tinha outro discurso, porque a minha vida era diferente, eu nunca tinha tido dor nenhuma, eu sempre cresci. E a partir daí é que a minha vida então começa, só que aí que eu começo de fato a alçar novos voos, é uma maturidade, é um crescimento, é um conhecimento surreal realmente pela dor, né? Enfrentando tudo isso, são as pedras que a gente tem no meio do caminho e é isso que nos faz crescer. Precisamos aprender pela dor? Não. Mas a gente tem que... Por exemplo, talvez o meu filho não vá aprender pela dor. Porque desde que ele nasceu, ele aprende o poder da mente, da gratidão, do pensamento positivo, do amor ao próximo, viver na frequência do amor. Então, talvez ele não vá precisar. Por quê? Porque tudo aquilo que hoje nós estamos aprendendo pela dor, ele não precisou, ele já aprendeu. Então, nós, de gerações, de outras gerações, estamos aprendendo pela dor. Então, a dor lá, quando você está no fundo do poço, você vai olhar para cima e vai dizer, agora eu vou ter que sair daqui. Mas eu não tenho forças, você vai ter que criar forças, tirar da onde for. E o que foi, então, o meu ponto de decisão? Meu ponto de decisão foi quando eu já não tinha mais o que fazer. Eu já não tinha mais cartão de crédito, eu já não tinha mais talão de cheque, eu já não tinha mais nada. Eu estava completamente falida. Falida emocionalmente, psicologicamente, pessoalmente, ou seja, socialmente falida. Mas o mais incrível que pareça, gente, as pessoas não me viam dessa forma. As pessoas me viam como alguém de sucesso, como alguém poderosa, como alguém magnífico, como alguém extraordinário. E esse é o principal ponto de que você está no caminho certo, porque as pessoas estavam me vendo dessa forma, mas não sabiam o que estava acontecendo comigo. Eu te digo que talvez uma única pessoa sabe, que era a Jaque mesmo, porque nem meu terapeuta conseguia falar algumas coisas para ele, mas a Jaque, em virtude dela saber de algumas coisas, que ela acompanhou a minha gravidez do Arthur, e ela viu realmente ali toda essa minha incongruência, o sofrimento, a culpa. Acho que a culpa te destrói, a mágoa te destrói, o julgamento, a vitimização, e isso vai desencadeando, porque no momento em que eu estou passando por esse sofrimento, você está criando a tua realidade futura, entenderam? Ou seja, você está criando o que vai acontecer nos próximos anos, então é isso que a gente não se dá conta. Então, se hoje você está passando pela mesma situação, você criou essa realidade lá atrás. Então, para que vocês estão aqui hoje? Para criar a realidade que vocês vão viver lá na frente. Porque agora vocês vão determinar e vocês vão começar a viver uma nova realidade. Então, no momento em que eu já não tinha mais o que fazer, eu pensei o seguinte, eu vou ter que buscar respostas. Porque eu conheci o poder da mente. Eu conhecia o poder do pensamento positivo. Eu me perdi do Criador e eu perguntava para ele todos os dias, aonde está você? Aonde está você? Um calor aqui, eu vou ter que tirar. Eu perguntava, me dá um sinal de quem é você, de onde está você, de como eu falo com você, de que se você realmente existe. E eu comecei a perguntar isso com muita frequência, implorando, às vezes chorando, compulsivamente, assim, pedindo para que ele falasse comigo, para que ele me desse sinais. E quando você pede sinal, ele te dá o sinal. Eu lembro de ter ido na casa da minha mãe e numa pilha de revistas velhas, eu fui lá pegar uma folha para as crianças desenharem e tinha um livro lá. E esse livro já me levou para metade do caminho que eu queria, que era saber aonde ele estava, quem ele era.